Na tranquila noite de sexta-feira, em Anápolis, um cenário comum de reparos automotivos se transformou em palco de tensão, gritaria e até mesmo agressão física. Goiás News. Notícias sem más delongas. Vamos para notícia. Tudo começou de forma aparentemente simples. Um jovem de 26 anos levou seu carro até uma oficina no Jardim dos Ipês para realizar consertos que até então pareciam rotineiros. O serviço foi concluído, o veículo retirado, mas bastaram poucas horas para que uma nova pane interrompesse essa aparente resolução. O carro simplesmente não funcionava mais. Sem opções, o jovem voltou à oficina, onde o próprio mecânico o ajudou a diagnosticar o problema. Era a bomba de combustível, algo que, segundo o profissional, não estava incluído no orçamento inicial. O cliente aceitou deixar o veículo ali novamente, mas a história estava longe de terminar. Com o acúmulo de outros serviços na oficina, o carro do jovem foi ficando para trás. Dias se passaram e, cansado da espera, ele decidiu agir por conta própria. Foi até a oficina, pegou seu carro sem avisar ninguém e o levou de volta para casa. A atitude não foi bem recebida pelo mecânico. Tomado pela indignação de ver seu trabalho ignorado, ele decidiu confrontar o cliente. E não foi por telefone. Ele foi pessoalmente até a residência do rapaz, bateu a porta e ainda na calçada, iniciou uma discussão acalorada. A troca de palavras esquentou e o que era só um desentendimento verbal logo escalou para a violência. O mecânico perdeu o controle, partiu para cima do cliente com socos e ameaças pesadas, incluindo a frase chocante: "Vou te matar." A briga foi interrompida por um vizinho, que ouviu os gritos e correu para separar os dois. Mas se você acha que a história acabou aí, está enganado. Horas depois, quando o bairro já parecia ter voltado à normalidade, o mecânico reapareceu. Dessa vez, não estava sozinho, levou consigo outro funcionário da oficina. Em uma atitude ousada, entrou novamente em posse do carro, o guinchou e o levou de volta para seu estabelecimento. Ao ser confrontado, o mecânico foi direto. O veículo só seria liberado após o pagamento integral de todo o serviço prestado, incluindo o conserto da bomba de combustível. A atitude deixou o cliente ainda mais revoltado, e ele não teve outra escolha a não ser acionar a polícia militar. Em poucos minutos, a PM chegou ao local, colheu os depoimentos e encaminhou os dois envolvidos até a delegacia da Polícia Civil, onde o caso foi registrado e um inquérito foi aberto para apurar a situação. O episódio levanta uma série de reflexões sobre os limites entre prestação de serviço, comunicação entre cliente e profissional e o papel da legalidade em situações de conflito. Em meio à confusão, os dois lados alegam estarem certos. De um lado, um cliente que se sentiu negligenciado e agiu por impulso ao retirar o carro sem aviso. Do outro, um mecânico que, tomado pelo sentimento de prejuízo, perdeu o controle e agiu de forma agressiva e imprudente. Enquanto o inquérito segue na Polícia Civil, o caso serve de alerta para outros consumidores e profissionais. Diálogo, contratos claros e respeito mútuo ainda são os melhores caminhos para evitar que situações como essa se transformem em manchetes policiais. Afinal, nenhuma prestação de serviço vale uma briga na porta de casa, e muito menos uma ameaça de morte. O caso entre o jovem e o mecânico não é apenas uma briga de rua. Ele expõe uma falha recorrente nas relações de consumo que envolve oficinas mecânicas em todo o país. A ausência de contratos formais, orçamentos por escrito e prazos devidamente acordados. Muitos consumidores ainda entregam seus veículos em estabelecimentos sem exigir comprovantes detalhados ou notas fiscais, enquanto prestadores de serviços seguem operando com base na confiança e em acordos verbais. No caso de Anápolis, essa informalidade foi o estopim para o conflito. Quando o defeito na bomba de combustível foi descoberto, não houve atualização formal do orçamento, nem concordância documentada do cliente. Tudo foi resolvido no boca-a-boca. E é justamente aí que surgem os riscos, mal-entendidos, expectativas frustradas e ações impulsivas, como a retirada do carro sem aviso ou a retaliação violenta do mecânico, que acabaram culminando num boletim de ocorrência e investigação criminal. Outro ponto crítico do episódio foi a forma com que o mecânico escolheu resolver a situação.
Mesmo que estivesse no prejuízo e se sentisse lesado pela atitude do cliente, ele extrapolou todos os limites legais e morais ao invadir o espaço doméstico do jovem, ameaçá-lo de morte e recorrer à violência física. Segundo o Código Penal brasileiro, agressão e ameaça são crimes passíveis de detenção e, quando praticados em local público ou residencial, podem ter suas penas agravadas. Além disso, ao retirar o carro da residência do cliente sem autorização judicial, o mecânico pode ter cometido crime de violação de domicílio e até furto, dependendo do entendimento das autoridades. Nesse tipo de conflito, a única postura legalmente correta seria a via judicial. Acionar o cliente por inadimplência ou recorrer a meios legais para a retenção do veículo com respaldo de uma ordem oficial. Qualquer outra abordagem, por mais emocional ou revoltante que seja a situação, recai na ilegalidade. O jovem, por sua vez, também cometeu erros. Ao retirar o carro da oficina sem dar satisfação, mesmo que fosse o proprietário do veículo, ele desrespeitou um ambiente de trabalho e um processo que ainda estava em andamento. Em muitas oficinas, especialmente as que lidam com serviços mais técnicos, há cláusulas ainda que não formalizadas que prevêem a permanência do veículo até a finalização do serviço e o pagamento dos valores devidos. Retirar o automóvel no meio do processo pode ser interpretado como quebra de confiança e até tentativa de se esquivar de um pagamento futuro. Isso não justifica a violência, mas ajuda a compreender a raiz da indignação do mecânico. O ideal seria que ambos tivessem buscado intermediar esse impasse com diálogo ou, em último caso, com auxílio do PROCON ou de um advogado. Mas no calor do momento, o emocional falou mais alto e a razão foi deixada de lado. Com os dois envolvidos conduzidos à delegacia, agora o caso passa para as mãos da Polícia Civil. A investigação deve apurar quem cometeu quais infrações, analisar vídeos de câmeras de segurança da rua, ouvir testemunhas, especialmente o vizinho que separou a briga, e conferir documentos que comprovem se houve ou não orçamento assinado ou autorização para a retirada do veículo. O jovem pode representar judicialmente contra o mecânico por lesão corporal e ameaça, enquanto o mecânico também pode mover ação por danos financeiros, caso consiga comprovar que houve quebra de contrato ou prejuízo material. Tudo isso será analisado com base nas provas e no que a legislação prevê. O que começou com uma pane no carro virou um caso de polícia e possivelmente de justiça. E a lição que fica é clara. Em relações comerciais, principalmente envolvendo bens de alto valor como veículos, a formalização de tudo é indispensável. Melhor um contrato assinado hoje do que um boletim de ocorrência amanhã. No âmbito jurídico, a situação vivida por ambos os envolvidos pode evoluir para processos distintos e simultâneos. O jovem cliente, ao ser agredido e ameaçado verbalmente na porta de sua própria residência, pode ingressar com uma ação criminal por lesão corporal leve, conforme previsto no artigo 129 do Código Penal, além de ameaça, tipificada no artigo 147. Esses crimes, mesmo quando considerados de menor potencial ofensivo, podem resultar em condenações que envolvem desde penas alternativas até detenção, dependendo do histórico do agressor e da gravidade da situação. Além disso, o jovem ainda pode buscar reparação por danos morais e materiais na esfera civil. O trauma de ser agredido fisicamente, a exposição pública e o impacto psicológico de ouvir ameaças de morte são elementos que pesam no cálculo de uma indenização. E mais, a retirada do veículo da porta de sua casa, sem autorização judicial ou consentimento, pode ser considerada uma apropriação indevida ou até furto qualificado, pois foi feita de forma clandestina e fora do expediente. Já o mecânico, mesmo se alegar legítima defesa do patrimônio ou prejuízo financeiro, dificilmente conseguirá justificar juridicamente suas atitudes. Segundo especialistas em direito do consumidor e penal, não há nenhuma brecha na lei que autorize um prestador de serviços a se deslocar até a casa de um cliente para retomar um bem, ainda mais quando isso envolve o uso de força física, agressões verbais e ameaças. A legislação brasileira é clara: conflitos civis devem ser resolvidos pela via judicial. Se o cliente retirou o carro da oficina de forma abrupta e gerou prejuízo, o mecânico deveria ter documentado tudo, acionado o PROCON ou aberto um processo por descumprimento de contrato ou inadimplência.
O caminho da força e da retaliação apenas agrava a situação e, em vez de recuperar o prejuízo, pode colocá-lo diante de processos judiciais, condenações criminais e até perda da licença comercial, caso a denúncia chegue a órgãos reguladores. Esse episódio também revela uma falha estrutural no setor automotivo de pequenas e médias cidades: a informalidade na prestação de serviços. Segundo dados de instituições de proteção ao consumidor, uma das principais queixas contra oficinas mecânicas envolve orçamentos mal explicados, peças trocadas sem autorização prévia e prazos descumpridos. Muitas oficinas operam sem emissão de notas fiscais, sem contratos de prestação de serviço e sem garantias claras. Isso cria um ambiente propício a conflitos, pois ambas as partes acabam operando na base da confiança e da palavra, o que, em situações de desentendimento, não tem validade legal. Além disso, muitos consumidores não conhecem seus direitos. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, qualquer serviço prestado deve ter garantia mínima de 90 dias, e qualquer alteração de orçamento precisa de aprovação expressa do cliente. No caso de Anápolis, se o conserto da bomba de combustível não foi previamente autorizado, o jovem cliente tinha, sim, o direito de questionar ou até recusar o novo serviço. A repercussão desse caso também abre margem para discussões mais amplas sobre segurança urbana e os limites da resolução de conflitos entre particulares. A atitude do mecânico de ir até a casa do cliente por conta própria, durante a noite, já é uma violação da esfera privada, que compromete não só a integridade física do jovem, mas também o direito à segurança e à tranquilidade no próprio lar. Do ponto de vista da segurança pública, ações como essa podem ser enquadradas em perturbação da ordem, ameaça e até tentativa de coação. Se o vizinho que interveio não tivesse agido com rapidez, o desfecho poderia ter sido ainda mais grave. A reincidência do mecânico, que retornou com um funcionário e levou o veículo sem autorização, reforça ainda mais o caráter intimidatório e potencialmente criminoso da situação. Casos assim precisam servir de alerta não só para os envolvidos diretos, mas para toda a comunidade. Conflitos entre consumidor e prestador de serviço devem ser tratados com seriedade, documentação e principalmente dentro dos limites da lei. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima.